Feliz sábado a todos. Hoje a Igreja Adventista na América do Sul, ela reservou esse sábado para que nós possamos dizer que somos uma igreja, mas não nos silenciamos diante o que nós temos presenciado, o que nós temos vivido: maus tratos, violência. E nós não silenciamos, tanto é que esse dia é o dia do quebrando o silêncio. É o dia que a igreja está não apenas nas quatro paredes, mas a igreja vai também para a rua, para poder mostrar que nós não podemos, como filhos de Deus, silenciar diante de tantas maldades que essa terra tem. Por isso, parabéns aí à igreja. Às 14 horas eu já conversei com o pastor Ivonaldo de manhã, e ele já está lá desde cedo. E a partir da tarde aí, das 14 horas, como já foi dito aí nos anúncios, a igreja vai estar aí então nessa passeata. Mas em todos os lugares aqui do nosso Ceará, todos os lugares da América do Sul, a Igreja Adventista então hoje está nesse programa Quebrando o Silêncio. Que Deus seja louvado, irmãos. E que realmente muitas pessoas que têm sofrido, elas automaticamente que vêm adquirir coragem para falar dos maus tratos, porque muitas estão sendo vítimas desses maus tratos. E que realmente nós como igreja possamos não esquecer nunca da nossa parte que temos, ou do nosso compromisso social que temos como igreja, não apenas no nosso convívio, mas também aí fora. E louvado seja Deus por esse programa Quebrando o Silêncio. Voltando aí para a Bíblia, eu quero hoje falar para vocês de um assunto que mais gosto de falar. Eu amo falar da volta de Jesus. A volta de Jesus é um assunto para mim, irmãos, que está acima de qualquer outro tema. Porque como adventistas, se a volta de Jesus não for uma realidade, perdemos então o sentido de estarmos aqui na igreja. Nós só temos um motivo de estarmos aqui: porque estamos aqui, porque acreditamos na volta de Jesus. Louvado seja Deus, porque essa é uma das crenças nossas como adventista. Adventista é aquele que acredita que Jesus vai voltar aqui uma segunda vez para tirar os seus filhos fiéis dessa terra. E do sétimo dia, porque acreditamos que os 10 mandamentos continuam em vigor, inclusive o quarto mandamento, que requer a guarda do sábado. Por isso somos adventistas do sétimo dia. Eu quero neste momento convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus no capítulo 25. E nós vamos ler a partir aí do verso 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que estava-vos preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos afirmo que, sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esses versos são muito conhecidos nossos. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, volta de Jesus. E eu me batizei na igreja adventista com 9 anos de idade. E eu já ouvi muitos sermões sobre a volta de Jesus. E eu lembro que um dia eu estava no meu escritório estudando, e eu comecei a pensar nisso. Eu já ouvi muitos sermões sobre a volta de Jesus. Eu vivi nessa igreja momentos áureos, que eu me lembro como se fosse hoje. Essa igreja tinha, hoje nós temos o Inário Adventista, mas no passado nós tínhamos o Cantai ao Senhor. Eu guardo na minha estante lá como uma relíquia, o meu Cantai ao Senhor. E o hino 134 do Cantai ao Senhor era: breve Jesus voltará. E eu ouvi essa igreja cantar esse hino muitas vezes, e eu estrondava em alguns lugares o ambiente quando a igreja cantava esse hino. E eu fiquei pensando naquele dia no meu escritório, já ouvi muitos sermões sobre a volta de Jesus, mas eu nunca ouvi um sermão de Jesus. Eu fiquei então pensando, refletindo, como seria ouvir Jesus pregar? Ou como seria ouvir um sermão de Jesus? E eu fiquei tão pensativo que a minha mente foi remetida para esses versos que acabamos de ler. E eu fiquei imaginando, muito em breve Jesus vai fazer um sermão. E esse sermão Jesus vai fazer para todo o universo. Porém, ele vai estar de maneira específica para os moradores da terra. E os versos que acabamos de ler mostram que esse sermão será único. Jesus vai fazer um único sermão. Todavia, esse sermão será dividido em 2 partes. Um único sermão dividido em 2 partes. E os versos que acabamos de ler mostram que Jesus vai direcionar uma fala para o grupo da direita, Jesus vai direcionar outra fala do sermão para o grupo da esquerda. Todos os moradores da terra terão o privilégio de ouvir esse sermão de Jesus. E quando eu estava pensando nisso, eu fiquei imaginando, nesse dia não vai ter como. Ou daí você vai estar no grupo da direita, ou você vai estar no grupo da esquerda. Esse sermão, irmãos, será o sermão que as pessoas vão ouvir sem poder usar máscara. As máscaras irão cair. Todas as máscaras irão cair. Esse vai ser um sermão que não pode ser ouvido com máscara, porque ali estará decidido todos os destinos das pessoas. Tudo estará decidido. Ou você vai estar na direita, ou você vai estar na esquerda. E é interessante que eu fiquei imaginando quão fácil é usar máscara nos dias atuais. Quão fácil é viver dupla personalidade nos dias atuais. Mas nesse dia as máscaras cairão. E é interessante que desses 2 grupos que a Bíblia diz que do lado esquerdo estará o grupo dos cabritos, e do lado direito estará o grupo das ovelhas. Do lado esquerdo, diz a Bíblia, estarão os malditos, do lado direito estarão os benditos. Do lado direito são aqueles que, quando Jesus estava preso, foram visitar. Do lado esquerdo são aqueles que não deram importância em visitar Jesus. Do lado direito, a Bíblia diz que Jesus vai dizer para esse grupo: vinde benditos. Do lado esquerdo, Jesus vai dizer: apartai-vos, malditos. E finalmente, do lado direito, o grupo do lado direito será convidado para entrar ou tomar posse do reino.
o grupo do lado de esquerdo vai ser ordenado que eles possam ir para o lago de fogo e enxofre. De que lado você vai estar nesse dia? Hoje é muito fácil nós dizemos assim: pastor, é óbvio, eu estarei do lado direito. E naquele dia eu confesso para vocês que eu falei: Senhor, me ajude a me preparar, porque nesse dia, Senhor, eu não posso estar do lado esquerdo. Nesse dia, Senhor, eu preciso, e me ajude a estar no lado direito. E eu fiquei tão pensativo nisso, irmãos, que eu resolvi escrever algumas coisas. Palavras começaram a aparecer na minha mente e eu comecei a escrevê-las. E palavras de repente começaram a virar ou se tornar frases. E eu comecei a escrever algumas frases. Essas palavras ou essas frases que eu vou ler para vocês agora, que eu escrevi naquele dia. Desde já eu confesso para vocês que eu não sei se serão elas que Jesus vai direcionar para o grupo da direita ou para a esquerda. Mas naquele dia, o que eu escrevi ficou assim, ó. Iniciando então para o grupo da esquerda. Esse será o nosso último encontro. Essa será a nossa despedida. Eu quero dizer a vocês que depois daqui nós nunca mais nos encontraremos. Eu não gosto de fazer despedidas, mas um dia eu tive que me despedir de Lúcifer no céu. Um dia eu tive que me despedir da terça parte dos anjos rebeldes. Um dia eu tive que me despedir de Adão e Eva lá no Éden. E agora para sempre eu terei que me despedir de vocês. Todos nós no céu estamos tristes pela decisão que vocês fizeram. O céu para sempre ficará sem a vossa presença. Criei vocês perfeitos, mas vocês se revoltaram contra mim. Tentei ajudá-los enviando a vocês os profetas, mas vocês os rejeitaram. Vocês não quiseram ouvir as suas mensagens, vocês até os mataram. Deles, a Bíblia, vocês rejeitaram. Enviei a vocês, ou dei a vocês o dom profético. Vocês fizeram pouco caso. Enviei a vocês o Espírito Santo. Vocês não atenderam a sua voz. E por fim eu vim pessoalmente, mas vocês não me quiseram. Vocês me maltrataram demais. Vocês cuspiram no meu rosto. Vocês me deram uma coroa de espinho. Vocês zombaram de mim. E por fim vocês tiraram a minha vida. Vocês chamaram Satanás de Senhor e eu de Belzebu. Vocês fizeram parte da igreja. Alguns de vocês participaram dos programas da igreja. Alguns de vocês até foram líderes dessa igreja. Mas ao invés de escolherem o céu, vocês optaram por esta terra. Vocês trocaram a eternidade inteira por alguns dias de vida nesta terra. Pedi para vocês esperar um pouco mais, mas vocês nunca quiseram. Vocês até acharam que eu estava demorando muito. Vocês estavam dentro da igreja, mas sempre estiveram fora dos planos do Senhor dessa igreja. E eu chamei muito a vocês, mas vocês nunca quiseram ouvir a minha voz. Quantas vezes insisti no vosso coração para fazer morada nas suas vidas, mas vocês nunca permitiram. Vocês fizeram pouco caso de mim. Vocês escolheram ser lobos ao invés de ovelhas, ser igreja adúltera ao invés de igreja pura, joio ao invés de trigo, profanos ao invés de santos, perdidos ao invés de salvos. Vocês nunca quiseram tomar a minha cruz para seguir-me. A verdade é que a cruz para vocês foi considerada pesada demais. Vocês disseram que estavam cansados de tanto me esperar. O céu um dia deixou de fascinar vocês. Por causa deste mundo, por causa desta terra, das coisas dessa terra, vocês desistiram do céu. Vocês nunca quiseram desprender das coisas dessa terra. Vocês estavam sempre com o coração longe da eternidade. Alguns de vocês, a partir de agora, estarão fora do céu, porque não quiseram ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Vocês até acreditaram que conseguiriam me enganar, retendo a parte que não era de vocês. Vocês fingiram
que sempre se colhem mais do que se plantam. Portanto, a partir de agora, colham tudo o que vocês plantaram. Fizemos tudo o que podíamos, mas vocês não aceitaram nada. O universo inteiro sofreu por causa de vocês. Vocês trocaram a eternidade inteira por alguns dias de vida nessa terra. Vocês preferiram que as pedras a partir de agora caíssem sobre vocês, do que agora vocês poderem ver a minha face. Vocês tiveram chances, mas não quiseram. Tiveram oportunidades, mas não aceitaram. Batia na porta do vosso coração, mas vocês nunca abriram. Agora, a graça para vocês acabou. Não precisam mais se preocupar com a fidelidade. Não se preocupem mais com a mordomia. Não se preocupem mais em doar dízimos e ofertas. Não se preocupem mais em cuidar do vosso corpo. Não precisam mais se preocupar com o trabalho missionário. Não se preocupem mais com a guarda do sábado. Nada disso mais para vocês tem valor, porque para vocês tudo se acabou. Vocês não quiseram andar pelo caminho estreito. Aliás, vocês sempre gostaram do caminho largo. Esse é o meu primeiro e último sermão, na qual eu não farei apelo. Podem ficar onde vocês estão e onde vocês sempre quiseram ficar. Meu tempo de advogado findou. Já não sou mais advogado, já não sou mais sacerdote, já não sou mais mediador, já não sou mais amigo de vocês. Aliás, vocês nunca quiseram a minha amizade. Agora eu sou o juiz, e como juiz eu lhes digo: para vocês não tem mais jeito, até porque vocês nunca quiseram e aceitaram a solução que eu tinha para salvar as vossas vidas. Colham então tudo o que vocês plantaram. Como vocês escolheram, fiquem a partir de agora ao lado de Satanás e os seus anjos, onde vocês gostavam de ficar, porque achavam que era mais cômodo. Eu respeito a decisão que vocês fizeram. Portanto, bem-vindos ao juízo, bem-vindos ao lago de fogo e enxofre. Hoje não será até breve, e sim adeus. Como eu disse para vocês, eu não sei se serão essas palavras ou as frases que Jesus vai direcionar ao grupo da esquerda. Mas naquele dia eu lembro que eu terminei de escrever isso aqui, e eu pedi à minha esposa para ler o que eu havia escrito. Eu não esqueço o semblante da minha esposa quando ela terminou de ler isso que eu li para vocês. E ela perguntou: filho, vai ser dura assim as palavras? Eu disse: filha, vai ser um pouquinho mais duras. As palavras que Jesus vai direcionar para o grupo da esquerda, irmãos, nós nunca ouvimos palavras tão reprováveis como aquelas que Jesus vai direcionar para o grupo da esquerda. Em resumo, é mais ou menos assim, ó. Se você não for para o céu, melhor seria você não ter vindo à existência. Se você não estiver salvo, era melhor não ter nascido. Em resumo, é isso. Quantas das vezes temos brincado com algo tão sério, irmãos, como a nossa salvação? Quantas das vezes temos adiado tanto as decisões que precisamos tomar? Mas, queridos irmãos, eu creio que a nossa estada hoje aqui é uma oportunidade que Deus está nos dando. Por isso, em nome de Jesus, diga para Ele que você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão de viver uma vida nessa terra, mas se preparando para o retorno dele, que vai acontecer muito em breve. Estamos vivendo, irmãos e amigos, dias finais da história dessa terra. Cada dia que se passa, eu tenho mais certeza disso. Nós estamos vivendo os dias próximos de Jesus voltar. Eu li um livro
Eu estava lendo o livro e de repente eu me deparei com a frase do autor. E essa frase me chamou tanto a atenção que eu fiquei relendo essa frase várias vezes. E eu decorei a frase. O autor dizia assim naquela frase: pior do que ter uma igreja vazia é ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu li a frase uma vez e, como eu disse para vocês, eu fiquei relendo essa frase, tanto que decorei. O autor encontrou algo pior do que ter uma igreja vazia, e ele dizia: pior do que ter uma igreja vazia é ter uma igreja cheia de pessoas vazias. E como adventista do sétimo dia, irmãos, a igreja já está mundialmente falando, batizando mais de 3.000 pessoas por dia no mundo. Nós hoje somos um pouco mais de 20 milhões. Mas segundo dados estatísticos aí, das pessoas que lidam nessa área, não demorará muito, nós chegaremos a 50 milhões no mundo. Batizando mais de 3.000 pessoas por dia. A igreja adventista tem feito isso. Mas, queridos irmãos, eu me preocupo muito com essa frase desse autor do livro que li. Pior do que ter uma igreja vazia é ter uma igreja cheia de pessoas vazias. E quando nós falamos isso, irmãos, é preciso nós fazermos algumas perguntas para automaticamente sermos levados à reflexão. E uma delas deve ser essa: se você tivesse morrido ontem, você teria morrido salvo? Se Jesus tivesse voltado hoje pela manhã, você teria ido embora com Ele? Por que nós temos tanta dificuldade de dar respostas positivas a essas perguntas? Sabe por quê? Porque temos brincado muito com salvação. Irmãos queridos, a Bíblia diz assim que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem nessa vida semear, ele vai colher. E a verdade é, sempre se colhe mais do que se planta. Se eu tivesse morrido ontem, teria morrido salvo. Por que ter dificuldade de responder essa pergunta? Porque temos brincado com religião, temos brincado de igreja, temos brincado de salvação, temos brincado de cristianismo. Com salvação nunca deve ser brincado, nunca se deve brincar com salvação. Porque se tem duas coisas, irmãos, que nós precisamos estar preparados a todo momento, é para a morte e para a volta de Jesus. Essas duas coisas precisam se estar preparados, para a morte e para a volta de Jesus. Até porque ontem eu dizia para alguém, antes de ontem, para nós cristãos, a morte não deve causar medo. Resumo: a morte não deve causar medo para o cristão. Como cristão, nós nunca deveríamos ter medo da morte. E por que, pastor, que eu tenho? Porque eu tenho medo não é da morte, é de morrer perdido. A Bíblia diz assim, irmãos, fazendo referência à morte: bem-aventurados os que agora dormem no Senhor. O que é bem-aventurados? Felizes. Por que eu vou ter medo da morte? Se quem morre agora, diz a Bíblia, que é feliz. E eu creio no que está escrito aqui, Se ela está dizendo daí, se você morrer agora, feliz de você. Se você morrer, por que a morte vai me causar medo? Nós não tememos a morte, tememos morrer perdido. Porque se eu creio no que está escrito, que é bem-aventurados os que agora dormem no Senhor, a morte não deve me causar medo. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos brincado demais com salvação. Nós temos falado que Jesus vai voltar, mas no fundo, só com palavras. Nós não temos nos preparado para esse dia. Esquecemos que somos meros mortais. E porque somos mortais, podemos descer à sepultura a qualquer momento. E se descermos à sepultura, a sepultura não transforma caráter de ninguém. Com o caráter que eu descer à sepultura, será o mesmo caráter que eu vou sair da sepultura.
porque a sepultura não transforma caráter. A Bíblia diz assim, por multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Não tem jeito, irmãos. O pecado, a iniquidade aí fora vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar e vai aumentar muito. A Bíblia diz. O que me preocupa não é a primeira parte do verso, porque eu sei que vai acontecer. O pecado vai aumentar, irmãos e amigos. O diabo não colocou essa terra de cabeça para baixo, porque Deus está segurando, porque o Espírito Santo ainda está aqui. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não ficará para sempre nessa terra. Daqui a uns dias, o Espírito Santo vai embora dessa terra. E quando isso acontecer, essa terra vai ser entregue nas mãos de Satanás. E aí você vai ver o que é maldade. Aí você vai entender quem realmente é Satanás. Ainda o Espírito Santo está aqui. E nós já vemos tantas atrocidades, tantas maldades. Mas um dia o Espírito Santo vai embora. Então quando a Bíblia diz, irmãos, que por multiplicar a iniquidade, ou que a iniquidade vai aumentar, não é nem essa maldade que temos convivido hoje. É mais ou menos, irmãos, quando essa terra for entregue nas mãos de Satanás, isso vai aumentar, vai ser terrível. Como eu disse para vocês, o que me preocupa não é a primeira parte do verso, e sim a segunda. Quando diz o verso assim, o amor esfriará de quase todos. E quando a Bíblia diz, irmãos, quase todos, ela quer que entendamos que é mais da metade. Pelo menos a metade mais um. A Bíblia não está dizendo que o amor vai esfriar da metade das pessoas. A Bíblia está dizendo que é mais da metade. Quase todos. Essa é a palavra que está lá. Ou as palavras que estão lá. Quase todos. Pensando nisso, para refletirmos algumas perguntas. Irmãos queridos, você ainda ama essa igreja como você amava logo após você conhecer a mensagem que você conheceu? Irmãos queridos, você ainda ama essa igreja, a mensagem dessa igreja como você amava logo após sair do seu batismo? Você ainda tem o amor por Jesus que você tinha quando você conheceu, através da Bíblia, da palavra dele, o que ele fez para te salvar? Você ainda tem desejo de ir para o céu como você tinha quando você descobriu a luz da palavra de Deus, que Jesus foi preparar moradas para você habitar nela? Você ainda ama? A maldade aí fora tem aumentado. A pergunta é, e o seu amor tem aumentado ou tem diminuído? A maldade aí fora vai aumentar de maneira assustadora, mas e o seu amor, como que está? Em nome de Jesus, não permita que a segunda parte do verso se cumpra na sua vida. Não permita. A Bíblia não está dizendo que precisa acontecer na minha vida. Vai acontecer? Vai. Mas não há nada de errado eu dizer na minha, em nome de Jesus, não vai. Porque enquanto a maldade aí fora vai aumentar, o meu amor aqui vai aumentar também. Eu vou amar mais a minha igreja. Eu vou amar mais a mensagem da minha igreja. Eu vou amar mais o meu Jesus. Eu vou amar mais as pessoas que estão perdidas e vou levar a mensagem de salvação para elas. O meu amor vai aumentar pela minha família, pelo meu filho. O meu amor vai aumentar. A Bíblia diz assim, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O meu amor tem que aumentar. E para que o meu amor aumente, eu tenho que conhecer o meu Deus. Conhecendo o meu Deus, o meu amor aumenta, o meu amor aumenta. E esse amor aumenta, e João diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse verdadeiro amor que Jesus imputa ou coloca na minha vida, vai me fazer perder o medo. Eu vou levar a mensagem de salvação, eu vou pregar, eu vou me colocar à disposição para ser usado pelo meu Deus, para abreviar a volta dele nessa terra. O seu amor não pode diminuir, meu irmão, não pode.
A maldade vai aumentar sim. O amor também vai diminuir, mas o seu não pode diminuir. Porque senão, não precisa ser profeta para dizer em que lado você vai estar naquele dia. E como eu disse, naquele dia, estar do lado esquerdo de Jesus, melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter vindo à existência. Se para as pessoas em geral, irmãos, será duro estar do lado esquerdo, algumas vezes eu me pego pensando, quão difícil será para um adventista do sétimo dia. Se para as pessoas normais vai ser terrível, imagine quão terrível será para um adventista do sétimo dia. Como eu disse, o adventista é aquele que acredita que Jesus vai voltar. Mas eu entendo que não apenas basta acreditar que Jesus vai voltar, é preciso eu me preparar para essa volta de Jesus. E é isso que Jesus espera de nós, que não apenas acreditemos que Ele vai voltar, não apenas ser adventista, é preciso se preparar para o advento de Jesus. Como eu disse para vocês, eu não creio em acaso, eu não creio em coincidência, eu creio em providência. E Deus providenciou tudo para você estar aqui hoje, porque Ele quer que você saia daqui hoje decidido, custe o que custar, Senhor, me ajude a me preparar, para que se eu morrer, eu morra em Cristo, e se Jesus voltar, eu vou embora com Ele. É isso que precisamos, irmãos. Aqui é a casa de Deus, aqui é o hospital de Deus, aqui é um lugar de salvação. E você pode até ter entrado hoje aqui perdido, mas não saia daqui hoje perdido. Jesus trouxe você aqui para te salvar, porque aqui é o lugar de salvação. Jesus é o médico dos médicos, e sendo aqui o hospital dele, Ele tem um remédio para a nossa doença, que chama-se pecado. E porque eu entendo que aqui é o lugar de salvação, porque eu entendo que Ele é o médico dos médicos, eu entendo que eu posso ter entrado aqui perdido, mas em nome de Jesus, Senhor, me salve, me salve. Porque salvos, irmãos, eu fico imaginando, e naquele dia, eu fui então pensar a fala de Jesus para o grupo da direita, e eu comecei a escrever. Mais uma vez eu digo para vocês que o que eu vou ler aqui, eu não sei se serão essas palavras ou as frases que Jesus direcionará para o grupo da direita, mas o que eu escrevi naquele dia ficou assim: filhos, chegou o grande dia que vocês sempre esperaram. Estamos muito felizes porque vocês acreditaram. Obrigado porque vocês suportaram perseguições. Obrigado porque vocês suportaram provações. Obrigado porque vocês suportaram tribulações, sofrimentos, aflições. E mesmo diante de tudo isso, vocês permaneceram firmes, vocês foram fiéis. Obrigado porque vocês escolheram antes morrer do que pecar. Bem-vindos ao céu. O vosso conflito acabou, terminou a vossa luta, a vossa vitória está ganha. Saibam, filhos, que a partir de agora para sempre vocês estarão livres da obra de ruína de Satanás e os seus anjos. Pecados e pecadores a partir de agora já não mais existirão. No céu, todos nós estamos felizes pela decisão que vocês tomaram. É hora então do nosso verdadeiro e eterno descanso. É hora de nos conhecermos melhor. Se preparem, porque a partir de agora vocês conhecerão o que é uma vida sem dor. Vocês saberão o que é um conhecimento sem limite. Vocês entenderão o que é um mundo infinito. Um novo dicionário com novas palavras e novos significados, a partir de agora farão parte do vosso vocabulário. Palavras como perfeição, amor, felicidade, eternidade
e muitas outras. Obrigado porque vocês justificaram o meu sacrifício. Obrigado porque vocês tiveram filhos espirituais. Obrigado porque vocês abriram o coração para mim. Obrigado porque vocês se doaram pela minha causa. Vocês entenderão a partir de agora que tudo o que vocês sofreram não se compara com o que eu preparei para vocês. Obrigado porque vocês não se envergonharam de mim. Obrigado porque vocês preferiram perder dinheiro nessa terra para não perderem o céu. O céu é todo de vocês. Obrigado porque vocês foram mordomos fiéis. Obrigado porque vocês multiplicaram os seus dons. Obrigado porque vocês escolheram ser ovelhas ao invés de lobos, trigo ao invés de joio, igreja pura ao invés de igreja adúltera, santos ao invés de profanos, justos ao invés de injustos, salvos ao invés de perdidos. Bem-vindos ao céu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Podem entrar, filhos queridos, esse é o lugar para sempre de vocês. Durante toda a eternidade estaremos juntos. Chegou o momento de irmos ao lugar que vocês tanto cantaram e que estava além do sol, que vocês tanto cantaram, que estava além do rio. Chegou o dia de cumprir a promessa. Quero que saibam, filhos, que alguns hinos aqui nós não mais poderemos cantar, ou pelo menos teremos que mudar suas letras. Hinos como um forasteiro sou. Vocês não mais são forasteiros, a partir de agora vocês serão moradores da Nova Jerusalém. Mensagem ao mundo, a mensagem foi dada e vocês aceitaram a mensagem. Breve Jesus voltará, eu sou Jesus e eu voltei. O dia não sei, filhos, hoje é o dia, agora vocês já sabem. Quando o rei vier, eu sou o rei, filhos, e eu vim buscar vocês. Quando Deus fizer a chamada, eu fiz a chamada, e vocês ouviram e aceitaram. Saudade, filhos, a partir de agora, essa palavra sai do vosso vocabulário. Nunca mais vocês terão saudade de nada. Ainda é longe Canaã? Não, filhos. Daqui a pouco adentraremos os portais da Canaã. Contemplai as searas maduras. As searas já amadureceram. Eu já fiz a colheita e vocês fazem parte dessa colheita. Trabalhar e orar. Vocês trabalharam muito. Agora é hora do nosso descanso. Espero a manhã radiosa. Filhos, hoje é a manhã radiosa. E saibam, a partir de hoje, vocês não terão que esperar nada. Vocês terão tudo o que vocês precisam. Portanto, bem-vindos à posse do reino. Viveremos a partir de agora juntos para sempre. Nunca mais nos separaremos. Vamos embora para a nossa casa. Saibam que aqui, filhos, vocês terão empreendimentos grandiosos para serem levados adiante. Vocês alcançarão as mais elevadas aspirações e sempre surgirão novas alturas para serem atingidas, novas maravilhas para serem admiradas, novas verdades para serem compreendidas, novos objetivos para aguçar as vossas faculdades. Bem-vindos ao céu. É para sempre de vocês, estaremos juntos, nós nunca mais nos separaremos. A partir de agora, vocês habitarão em moradas de paz, vocês habitarão em moradas seguras, vocês habitarão em lugares quietos e de eterno descanso. Vocês a partir de agora terão mentes imortais, mentes que poderão contemplar as maravilhas do meu poder, mentes que saberão e entenderão os mistérios do meu amor. Vocês a partir de agora conhecerão o mundo do nunca mais.
do nunca mais as lágrimas, do nunca mais a dor, do nunca mais as saudades, do nunca mais os sofrimentos, do nunca mais as tristezas, do nunca mais as doenças, do nunca mais os hospitais, do nunca mais as angústias, do nunca mais as maldades, do nunca mais as separações, do nunca mais o choro, do nunca mais as violências, do nunca mais as destruições, do nunca mais as cadeias, do nunca mais as prisões, do nunca mais os asilos, do nunca mais os hospícios, do nunca mais as mortes. No meio da multidão de salvos se encontram pessoas de todas as gerações. Entre eles estão Adão, Noé, Abraão, Eliseu, Samuel, Jeremias, Daniel, o apóstolo Pedro, João o discípulo amado, Paulo o apóstolo destemido, e incontáveis pessoas que viveram nessa terra, mas decidiram que até perderiam dinheiro, posses, mas nunca ficariam fora do céu. Fiéis agora representando todas as épocas da humanidade, fiéis que não se envergonharam de Jesus e de suas palavras, fiéis que tiveram coragem de lavar todos os dias as suas vestes no sangue do Cordeiro, fiéis que foram grandes mordomos das coisas que pertenciam ao seu Deus, fiéis que não hesitaram, mesmo vivendo num mundo de pessoas mentirosas, em serem verdadeiras, mesmo vivendo em um mundo de pessoas desonestas, em serem honestas, mesmo vivendo em um mundo de pessoas corruptas, eles não hesitaram em serem transparentes naquilo que Deus lhes confiou para cuidar. Jesus então agora fita os olhos para eles e vai dizer: filhos, bem-vindos à posse do reino, é para sempre de vocês, juntos estaremos agora para sempre. Já tomei todas as providências, o pecado nunca mais se levantará aqui uma segunda vez, podem ficar tranquilos. Não sei se serão essas palavras, as frases que Jesus vai direcionar para o grupo da direita, mas uma coisa, irmãos, me deixa muito feliz em saber: Jesus vai pronunciar palavras, mas os salvos vão ouvir como se fosse música. Serão as palavras mais belas, serão as palavras mais extraordinárias que já chegaram aos ouvidos de seres humanos. Eu diria, vai ser bom demais estar salvo, vai ser bom demais. Ao contrário, terrível, perdido, mas salve, irmãos, vai ser bom demais. Eu quero terminar a mensagem desta manhã, mas dizendo para vocês, por que a volta de Jesus, ou o tema a volta de Jesus, tornou o assunto que mais gosto de falar? Porque para mim, irmãos, a vida não tem sentido se Jesus não voltar e eu ir embora morar com Ele. A vida perde o sentido. Ser pastor, pregar e não ir para o céu. Para mim a vida só tem sentido Jesus voltando e eu indo morar com Ele a eternidade. Fora disso, não tem sentido viver essa vida. Conto para vocês de modo resumido o que mais me faz amar a volta de Jesus. Na minha casa somos 6 filhos, eu sou o segundo dos 6. O meu pai sempre trabalhou para os outros, ele nunca ganhou mais de um salário mínimo. Meu pai é aposentado hoje com salário mínimo. A minha mãe nunca trabalhou fora. A minha mãe sempre se dedicou em cuidar da gente. Nós nunca passamos fome, mas nunca tivemos nada sobrando. Lá em casa tudo era regrado. Eu lembro de muitas vezes mãe fazendo os nossos pratos, e ela fazia 7 pratos, 6 filhos mais o prato do pai, e depois ela jogava farinha no restinho que sobrava das panelas, ela jogava em uma panela, misturava e ela comia.
aqueles restinhos que sobravam. Por muitas vezes eu via aquela cena e eu, menino, e eu cresci alimentando uma crença: quando eu chegar em determinada idade, se eu pelo menos sair de casa para ir trabalhar fora, eu já estarei ajudando os meus pais. E com 14 anos eu saí de casa, eu fui trabalhar fora. Eu trabalhava a semana inteira e eu só vinha na sexta para passar sexta, sábado com os meus pais, e domingo eu retornava para ir trabalhar. Porque eu imaginava, mesmo se eu não puder ajudar financeiramente, só de não comer a comida deles, eu já estou ajudando. O tempo passou. E eu lembro que um dia Deus começou a me incomodar para que eu fosse colportar. E eu não queria ir. Mas alguns colegas meus já tinham ido. E eu lembro que um dia eu tomei a decisão, então eu vou. Eu trabalhava numa fábrica de iogurte, eu entrei nessa fábrica lavando balde. O meu colega fazia os iogurtes, os baldes sujos, ele mandava para a pia ali, eu tinha que lavar os baldes. Eu tinha que ferver o leite e lavar os baldes, esse era o meu trabalho ali. Eu sabia que eu tinha que, para começar a comportar, sair da minha cidade e ir para outra cidade, no Espírito Santo, que era Vitória, a capital. E eu sabia, se eu fosse pedir aos meus pais, eles não deixariam. Eu tomei uma decisão: eu vou pedir demissão do emprego, com o dinheiro eu compro a minha passagem, depois eu aviso para os meus pais. E bem assim eu fiz. Pedi demissão. O dono da fábrica de iogurte era adventista, ele não queria liberar, mas aí eu insisti, ele liberou. Comprei a passagem, depois eu fui informar para os meus pais. Eu lembro de uma cena, quando eu informei para a mãe, e ela vendo que não tinha jeito, porque eu mostrei para ela: mãe, a passagem está comprada. Ela pegou as minhas roupas para passar. E a cena que eu não consigo esquecer é: minha mãe passava as roupas, as lágrimas caíam em cima da roupa, e subia uma fumacinha, aquela fumaça eu não esqueço que subia. E eu me aguentando ali para não chorar. Viajei para o Espírito Santo. Quando eu entrei no ônibus, eu desaguei, chorei. Porque eu imaginava nunca mais voltar para morar com os meus pais. O tempo passou. Eu me casei. E um dia os meus pais foram nos visitar no Espírito Santo. Eu já estava com 10 anos comportando. Eu lembro que uma sexta-noite nós havíamos terminado de fazer o pôr do sol, meu pai, a minha mãe, a minha esposa. E nós estávamos assim sentados na porta da sala, chupando laranja, depois do pôr do sol. Eu disse para ela: mãe, eu queria que a senhora orasse. Porque já há um tempo, mãe, Deus está me incomodando para que eu vá para o colégio estudar teologia, mãe, e eu não queria ir. Porque eu disse para ele que eu não queria vir comportar. E eu vim. E eu queria mesmo, mãe, era me aposentar como comportor. Ela disse: filha, mãe vai orar. O tempo passou e eu decidi contar apenas para minha esposa e para minha mãe. Eu decidi não contar para ninguém, porque eu já estava 10 anos sem estudar e o vestibular era muito concorrido. Eu imaginava assim: eu não vou passar, pelo menos ninguém vai saber e ninguém vai poder zombar de mim. Só minha esposa e a minha mãe sabiam. Chegou o dia, eu prestei o vestibular e fiquei quieto. Eu lembro que um dia, à noite, eu fui buscar minha esposa na faculdade. Nós viemos para casa e ali ficamos no quarto, conversando. E eu resolvi ligar o computador. E quando eu liguei o computador, entrei no site da faculdade e havia saído a lista dos aprovados. Eu conversando com a minha esposa aqui, porque eu não queria falar com ela ainda. E eu comecei a puxar a barra de rolamento do computador e vendo os nomes dos aprovados. Chegou na letra N. Eu não queria puxar a próxima letra, porque a próxima letra seria O. Mas eu fui puxando bem devagarzinho e de repente eu vi o meu nome lá. Eu falei: filha, meu nome está na lista dos aprovados. E ela veio, olhou: é verdade, você foi aprovado. Liguei para o IAN, eles disseram: bem-vindo, Odair, realmente você foi aprovado. E liguei para minha mãe naquela noite. Ela disse: filho, a mãe já sabia, porque a mãe orou por você. E no outro dia nós teríamos que contar para os pais da minha esposa. Minha esposa nunca havia saído de casa ou de perto dos pais. E contamos, choramos muito, mas nós viajamos para o IAN. O primeiro ano se passou, estávamos no segundo ano, passou o primeiro semestre, e era já o segundo semestre, mês de outubro. A faculdade de teologia, ela dá
um recesso, e era o recesso. Eu havia sentado com a minha esposa porque nós estávamos precisando de um dinheiro para terminarmos o semestre de estudo. E eu sentei com ela e disse: filha, eu vou ao Espírito Santo, eu vou trabalhar, e esse recesso eu vou levantar R$300, porque com R$300 nós terminamos o semestre aqui de pagar e não ficar devendo nada. Pago as passagens, custo, e ainda vou ficar com R$300 livre. E bem assim eu fiz. Decidimos, ela ficou e eu fui ao Espírito Santo. Trabalhei o primeiro dia, foi muito bom. Trabalhei a manhã do segundo dia, estava muito bom. E já a parte da tarde, mais ou menos às 14 horas, eu estava na casa de uma pessoa mostrando os livros. E de repente o telefone dela tocou. E ela pediu licença, foi atender o telefone. E de repente ela disse assim: Odaí, é para você. Eu falei: para mim? Ela disse: sim, é para você. E quando eu peguei o telefone dela, eu coloquei no ouvido, me surpreendi porque do outro lado da linha estava a minha esposa. E ela brincou dizendo assim: você achou que eu não te encontrava, né? E eu respondi: ainda bem que você me encontrou trabalhando. Ela riu, de repente ela cortou o riso e disse assim: filho, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Sua mãe está muito mal. Eu ouvi a minha esposa dizer isso, mas eu disse para ela: filha, fala toda a verdade. E ela disse: sua mãe morreu. Eu me silenciei, irmãos. E ela ficava do outro lado da linha: fala alguma coisa, e eu calado. E eu disse para ela: filha, eu preciso desligar. Você vai fazer o quê? Não sei, mas eu preciso desligar. Desliguei o telefone e falei para a senhora que eu estava mostrando o livro, que não tinha mais como fazer ou mostrar os livros para ela, que a minha mãe havia morrido na Bahia. E ela disse: vai lá. E eu saí da onde eu estava, na casa dos meus sogros, dá mais ou menos 2,5 km. E eu bem vestido, com a pasta na mão, o sol quente, e eu chorando. Quando eu cheguei na casa deles, eles estavam no sofá, eles já sabiam porque minha esposa havia ligado para lá. E a minha sogra, querendo quebrar o gelo, ela disse: e aí, Odaí, vendeu muito? Eu não respondi nada para ela. Entrei no quarto onde eu estava dormindo, caí de joelho e falei: Senhor, já que a minha mãe foi embora, eu não tenho mais motivo de viver. Quantas das vezes eu fui visitar minha mãe? E a minha mãe, 6 filhos, pobres do jeito que éramos. Quando ela soube que eu estava no colégio, que eu havia sido aprovado, que eu fazia teologia, que alegria dela. Minha mãe, com as limitações que ela tinha, ela sempre foi uma boa diaconisa, uma diaconisa ativa na igreja. E quando eu ia visitá-la, ela sempre dizia para as pessoas, para os irmãos na igreja: eu vou ter um filho, pastor. Eu vou ter um filho, pastor. E ali, quando eu estava de joelho, eu lembrava disso. O que adianta eu ser pastor agora sem a minha mãe? Levantei da oração, liguei para o meu cunhado, pedi para ele comprar uma passagem de avião de Vitória a Porto Seguro. E depois ele me voltou a ligação dizendo: Odaí, só tem um voo por dia e o voo é pela manhã, já foi embora. Eu falei: compra de ônibus mesmo. Eu lembro, irmãos, que a passagem foi comprada para as 21 horas daquele dia. Eu embarquei em Vitória para Porto Seguro. Ao mesmo tempo, irmãos, que eu queria chegar, eu não queria chegar. Todos os meus irmãos estavam lá, só faltava eu chegar. Minha mãe havia morrido no dia anterior. Naquele dia, 2 horas eu soube, mas ela morreu 5 da manhã. E tinha que enterrar no dia seguinte. Eu cheguei, era 7h30 na igreja, a igreja estava lotada. Meu pai veio na porta juntamente com meus irmãos e me abraçaram. Eu falei: Senhor, me dê força. Eu não posso chorar agora, eu tenho que ajudar a minha família. O pastor chegou para mim e disse: Daí, se você quiser fazer o sermão fúnebre, fique à vontade. E quando eu olhei, irmãos, a igreja lotada, ali tinha pessoas que nunca haviam entrado na igreja, estavam ali porque eram amigos da minha mãe. Eu disse: pastor, eu vou fazer, eu não sei se vou aguentar, mas eu vou fazer o sermão fúnebre. Quando eu entrei, que eu vi aquele caixão, o rosto da minha mãe inerte naquele caixão. Que tristeza. E eu iniciei o sermão fúnebre dizendo para a igreja: eu não posso dizer mais nada para ela. Mas tudo que eu pude fazer para minha mãe, eu fiz quando ela estava viva. Eu chorei muito. E de repente terminou o sermão, nós fomos para o cemitério. Um cemitério muito simples. Esse ano vai fazer 12 anos que isso aconteceu. Eu nunca mais voltei nesse cemitério.
Mas naquele dia, irmãos, ali estava a cova da minha mãe, aberta, e o caixão descendo, que Deus colocou algo no meu coração. E o que Deus colocou no meu coração, porque eu alimentei uma crença. Quando eu prestei o vestibular, eu só pedi minha esposa e minha mãe para orar. E a crença que eu alimentei era que no dia da minha formatura eu entraria com a minha esposa de um lado e a minha mãe de outro. Eu formei, a minha mãe não pôde entrar comigo. Mas foi naquele dia do enterro dela que Jesus me fez acreditar que melhor do que entrar na igreja para receber um canudo de formatura é entrar no céu com a mãe. A minha mãe me faz muita falta. Não é fácil viver nessa terra sem uma mãe. Mas eu não tenho dúvida que a minha mãe morreu salva. Eu não tenho dúvida que na manhã da ressurreição ela vai ressuscitar. Eu sei que a minha mãe vai ressuscitar, ela vai ter muitas perguntas para fazer para Jesus. Eu não sei quais são essas perguntas, mas uma coisa eu sei, uma delas eu sei. A minha mãe vai perguntar para Jesus: cadê o meu filho, pastor? Jesus, cadê o meu filho, pastor? Eu não posso deixar Jesus dar uma resposta negativa para minha mãe. A minha mãe vai chorar muito se eu não estiver salvo. É por isso que a volta de Jesus para mim é o auge da minha fé. A essência da minha religião, do meu cristianismo está na volta de Jesus. Porque é onde eu vou ter a minha mãe de volta para nunca mais me separar dela. Eu não falei para vocês, mas o meu pai, que sempre trabalhou para ganhar um salário, que hoje é aposentado com um salário. O meu pai é mudo, meu pai não fala. Meu pai desde criança, ele perdeu a voz, ele não fala. Eu nunca ouvi a voz do meu pai. E algumas vezes eu fico pensando, o que se pode esperar dos filhos que tem um pai que não fala e uma mãe analfabeta, de 6 filhos? O que pode esperar desses filhos? Que eles sejam ladrões? Que eles vivam dando trabalho à sociedade? Que eles vivam presos? Que a polícia tire a vida deles? O que pode esperar desses filhos? Mas a minha mãe, na simplicidade dela, ela deixou para mim ou para nós filhos 3 legados que eu não posso nunca esquecer desses 3 legados. Primeiro, ela dizia sempre: filhos, ser pobre não é defeito, defeito é ser desonesto. O primeiro legado que ela deixou é que precisamos ser honestos sempre. Segundo legado, a minha mãe dizia assim: filhos, a mãe não pôde estudar, a mãe é analfabeta, a mãe não sabe nem escrever um O. Mas filhos, a mãe quer tanto que vocês estudem. Por muitas vezes eu vi ela se sacrificar muito para que nós pudéssemos estudar. E todos nós estudamos, todos nós podemos fazer uma faculdade, todos 6. E o terceiro legado que ela deixou: filhos, a mãe não pode dar muito para vocês, mas o que a mãe pôde dar, ela deu. Vocês precisam continuar na igreja. Vocês têm que continuar firmes na igreja. Com 9 anos ela deixou eu batizar, com 9 anos. Esses 3 legados eu carrego comigo: ser honesto sempre, permanecer firme na igreja e estudar. Esses 3 legados, na limitação, ela nos ensinou. Ela partiu, ela não me viu, pastor. Mas depois que eu já estava no colégio, eu levei meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho hoje é pastor aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Eu já estava no ministério quando eu levei o meu outro irmão, o Paulo. Hoje ele é pastor, hoje ele está em Feira de Santana. Mas há poucos dias a tragédia aí que ele perdeu a esposa lá em Altamira. Depois que eu estava trabalhando já no Amazonas, eu levei o meu 4º irmão, que hoje ele é pastor aqui no Maranhão.
O meu outro irmão, ele não quis fazer teologia, mas ele fez administração. Hoje ele é concursado nos Correios, lá no Espírito Santo. E a única irmã que tem, ela fez pedagogia. E hoje ela é professora e orientadora da escola adventista lá no Espírito Santo. Ela não viu eu ser pastor, mas ela cumpriu uma missão. E quando ela cumpriu a missão, ela foi embora, aguardar Jesus voltar. Por isso eu creio que bem-aventurados são os que agora dormem no Senhor. Talvez você nunca perdeu um ente querido, mas agora eu queria levar você a pensar. Você já imaginou a volta de Jesus? A pessoa que você deu estudo, que você ensinou a ela que Jesus é o Salvador, e ela te procurar, perguntar por Jesus por você. Você já imaginou se você não estiver salvo? Que tristeza. Você ajudou pessoas a serem salvas e você não aceitou a salvação. Você ensinou às pessoas o caminho do céu, mas você não quis andar nele. Por isso que nessa manhã eu termino o meu sermão dizendo para vocês: o céu precisa ser uma realidade em nossas vidas, irmãos. Para ir para o céu, pode-se perder tudo, porque a eternidade, irmãos, vai recompensar todas as nossas perdas dessa terra. A eternidade vai recompensar. Quantos nessa manhã querem dizer para Jesus assim: Senhor, perdoe os meus pecados, Senhor, perdoe as minhas negligências, Senhor, me ensine a viver nessa terra, mas me preparando para a eternidade? Quantos querem dizer isso para Jesus?